Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19, lá no Novo Testamento. Lucas capítulo do número 19, versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre o mês de agosto e setembro, nessa campanha nossa, 6 dias de clamor para 12 meses de vitória. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 19, versículo 5. Todos acharam? Olha só, ainda faz bem você portar uma Bíblia, ainda faz bem você ter intimidade com a Bíblia, é algo que nunca saiu da moda. Você pode ter ela no teu celular, né, baixado em algum aplicativo, e você pode carregar ela também. Eu lembro quando tinha, onde a praça aqui era chamada de Morro do Juramento, e aqui na parte mais de baixo ali, a situação, até quando nós fomos fazer um evangelismo, cercaram os irmãos ali, não aconteceu nada. Mas só para você ter uma ideia, há 22 anos atrás, eu já andava com a Bíblia para cima e para baixo aqui, com o celular na cintura. Lembra na época que você usava o celular aqui na cintura? E arrumado, terno e gravata, e com a Bíblia debaixo do braço, e morando lá no Campo Comprido, indo andando, passando pelas BRs, passando pelos dependentes químicos, pelas pessoas que você entende que estão mais como um zumbi, e com a Bíblia debaixo do braço. Nunca, nem mexeram comigo, nunca tive problema, nunca, porque carregar a Bíblia, porque estar com a palavra de Deus junto a você, meu irmão, pode ter certeza que é um dos princípios cristãos. As pessoas, quando olham para você, de alguma forma vão ver a palavra de Deus caminhando contigo, e você vai passar por vários lugares. Mas entenda uma coisa: porte uma Bíblia, entenda uma coisa, nem que seja no celular hoje em dia, mas é um culto a Deus. Então, nós podemos acompanhar por aqui, mas é importante que você marque, que você estude a sua Bíblia na sua casa ou no momento devocional. É muito importante isso, tá bom? Lucas capítulo 19, versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Amém? Assente-se, por favor. Um versículo já conhecido. Quando a salvação chega na nossa casa. Esse é o tema. O que nós lemos, ele retrata um dos últimos compromissos da agenda terrena de Jesus antes de ser crucificado. Jesus, que exerceu o seu ministério em pouco mais de 3 anos, visitando cidades, vilas, casas, pregando nas ruas, pregando nas praças, e especialmente à beira do lago, ou no monte alto, ou mesmo na sinagoga. Agora Jesus, ele vai passar por uma entrada que leva a Jericó. É a última vez que Jesus vai passar por ali antes da crucificação. Ele estava a caminho de Jerusalém para vivenciar naquela semana a sua crucificação. A Bíblia vai dizer que um homem ouviu que Jesus estava passando por aquela entrada. E o nome desse homem era Puro. O nome desse homem era Reto. Já parou para pensar que chamaram um cobrador de impostos naquela época de puro, de reto, é algo contrário ao que ele vivia? O nome desse homem era Zaqueu, que significava puro ou reto, que hoje nós temos a tradução, porém naquela época se chamava claramente de puro, reto, digno. Jericó e Zaqueu se pareciam muito, ambos eram complexos, ambos eram complicados, com estigmas, com rótulos que marcavam tanto a cidade quanto Zaqueu no seu modo negativo. Em Jericó funcionava uma alfândega. A quem fosse passar por aquela alfândega teria o desprazer de passar por um constrangimento. Talvez alguém aqui, ou possivelmente muitos aqui, já passaram por alfândega. E é gente perdendo coisa, gente reclamando, gente chorando, gente acreditando que está sendo lesado pelo imposto. Por Jericó entravam as melhores mercadorias que circulavam no Oriente, entre elas o bálsamo. Quem passava por ali tinha que pagar, e isso fazia de Jericó um ambiente desagradável. Zaqueu trabalhava ali, ele também era um publicano,
isso é, um cobrador de impostos. E por que ele era considerado um traidor? Porque ele cobrava impostos do seu próprio povo para entrar na própria cidade e entregar o dinheiro para os romanos. E para agravar a situação, Zaqueu era chefe deles. Para agravar ainda mais sobre aquela situação, eles olhavam de modo negativo cobradores de impostos, sempre achando que o valor era injusto, e ainda sofriam o peso de saber que aquele imposto não era usado para o bem daquela cidade, mas era levado para os cofres de Roma. Pelo menos em tese, o que deveria ser recolhido na nossa cidade deveria ser investido aqui, mas lá eles tinham plena certeza que não. E para piorar, Zaqueu era rico. Pastor, tem alguma coisa errada em ser rico? Tem algum problema? Não, mas havia um problema em Zaqueu ser rico, porque o povo olhava e o povo sabia que era com o dinheiro injusto, e mesmo que não veio de uma forma injusta, o povo julgava tudo aquilo. Era constrangedor, era inconformável. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que eu quero que você entenda, porque Jesus, ele não tem problema em lugares problemáticos. É o primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus não tem problema em lugares problemáticos. Quando Jesus quer, ele passa. Jesus pode entrar hoje naquele lugar que o seu filho trabalha. Jesus pode entrar hoje naquela casa com cachorros brabos, cheio de gente braba, que diz que não quer nenhum evangelismo. Jesus pode entrar hoje naquele lugar em que as pessoas proíbem. Ele pode se revelar naquele lugar mais extremo, onde não permitem a palavra de Deus. Jesus vai passar por Jericó, e esse homem complicado, esse homem mal visto, estigmatizado, ele vai ouvir que Jesus está passando por ali, e ele vai dizer: eu quero ver. Ele desperta o coração do desinteressado, ele provoca o coração do arrogante, ele abate aquele que é exaltado, ele estimula aquele que está humilhado. Será que Zaqueu não sabe que Jesus tem um discurso duro sobre desigualdade? Será que ele não sabe o quanto Jesus bate firme na avareza, na arrogância, na corrupção? Como Jesus confronta a pessoa presa ao dinheiro, como ele confronta a pessoa que é presa ao seu dinheiro, mas não é presa à sua obra? Será que Zaqueu não sabe dessas coisas? Será que Zaqueu já não ouviu falar disso? Segundo ponto que eu quero destacar: eu aprendo que nenhuma igreja precisa ter medo de pregar a verdade bíblica, porque a verdade nunca repeliu os pecadores. Pelo contrário, a verdade, ela tem o poder de atrair os pecadores. Jesus é o único que fala tudo o que eu não gosto de ouvir, e mesmo assim eu volto no outro dia para ouvir falar sobre ele, ouvir ele. Zaqueu vai com aquela disposição, mas quando ele chega na entrada, está tomado aquele lugar de gente. É uma passagem conhecida, você já ouviu falar? É tanta gente que ele vai para um lado, não dá para ver, ele vai para um outro lado, não dá para ele enxergar. E talvez, se fosse Marcos escrevendo esse evangelho, seria muito simples. Se fosse Mateus, ou talvez se fosse o apóstolo João escrevendo, seria muito resumido. Mas quem está escrevendo aqui é Lucas. E Lucas, como médico, ele acaba sendo muito detalhista em coisas importantes, significativas, que Deus achou importante deixar registrado. Lucas sabe trazer dados e é meticuloso quando escreve. Lucas escreve que Zaqueu foi ver Jesus, mas Zaqueu não conseguia ver Jesus. E você sabe por quê, né? Porque ele era de baixa estatura, ele era de pequena estatura. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa: dos 2025 terá mudanças significativas. Amém? Mas em que sentido você disse amém? Ele era de pequena estatura, ele queria ver Jesus, ele queria se aproximar de Deus, mas que tipo de mudança significativa? Terceiro ponto:
Desde que eu vim para a igreja, eu escuto isso. A multidão me impede. A multidão me atrapalha. A multidão não quer que eu alcance Jesus. O pastor não falou comigo direito. Os irmãos do louvor não estava legal. O ambiente não estava favorecendo. A minha esposa me desanimou. O meu marido foi muito desagradável. Mas Lucas vai além disso. E é isso que eu quero que você preste atenção. Lucas diz que ele não podia ver Jesus, aí tem uma vírgula. Porque ele era de pequena estatura. Eu quero que você entenda isso hoje. Tem uma multidão impedindo? Tem. Tem às vezes um marido insensível, grosso? Tem. Tem uma esposa insatisfeita muitas vezes, que parece que você nunca consegue alcançar e que você só é um acessório da vida dela? Tem. Tem pessoas que desagradam você no trabalho, nos ambientes, em qualquer lugar que você esteja. Tem uma multidão que não deixa você chegar no seu objetivo? Até tem. Mas tudo isso só é de fato empecilho porque você tem um problema. E o problema é você. Existem problemas na sua vida que são reais, sim, preconceitos, para que você não vença, mas você precisa entender sobre superar obstáculos. Sim, é difícil vencer no contexto familiar que você vive, sim, mas você precisa entender que o grande problema na sua vida não é externo. O grande problema na sua vida é interno. Não é sobre o que o outro fala, não é sobre o outro. O grande problema é você. Dodói, mimado, orgulhoso, machucado, com um passado que não foi fácil, mas ninguém tem um passado fácil, mas que escolhe não superar, escolhe na verdade levantar um altar para esse problema e usar isso como empecilho. O grande problema acaba sendo você. Zaqueu era de pequena estatura, e depois que você vencer o seu eu, nada que está lá fora pode te impedir de alcançar o objetivo. Levante uma das suas mãos assim, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, eu quero te ajudar a profetizar algo na sua vida. Diga assim: a multidão não vai me assustar mais. A multidão não vai me parar mais, porque Jesus está me ensinando a vencer os meus limites. Amém? Depois que você vencer o teu limite, ninguém mais vai conseguir parar essa grande vitória. Esse ano é um ano de grandes vitórias, é um ano de grandes superações, é um ano de mudanças, para que haja um ano também de multiplicação. Mas ninguém diz que multiplicação é fácil. Toda multiplicação, ela tem um início, não é? Com uma semente você planta uma árvore. Com uma árvore, você vai cultivando essa árvore, e daqui a pouco, pode ser depois de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 4 anos, mas ela vai ter várias sementes. E aí você vai ter que repetir o processo, e ele é muito mais cansativo, porque a multiplicação é muito mais cansativa, não é? Você lembra quando você era criança? Quem escolhia as suas meias? Quem escolhia o que você ia vestir? Depois você se tornou responsável por si. Hoje você não tem só que escolher as suas meias, você tem que escolher as meias do seu marido, ou você tem que pagar as meias da sua esposa, ou ao contrário. Você antigamente não escolhia o que você ia comer, mas hoje você tem que administrar tudo, porque a multiplicação, ela dá trabalho, e você tem que vencer o seu eu. Antigamente, você tinha uma bicicleta, você tinha o teu quarto, talvez, ou a tua cama, que você tinha que manter arrumado. Hoje você tem uma casa que você tem que manter arrumado, talvez uma empresa que você tem que manter arrumado, um carro que você tem que manter arrumado também, e muitas coisas talvez que você tem que organizar. Meu vizinho tem 63 funcionários, imagine isso, é muita gente. Para você,
evitar coisas, para você procurar organizar coisas, porque a multiplicação, ela dá trabalho. E muita gente pensa assim: não, eu quero multiplicar para eu ter menos trabalho. Você está enganado. Quando nós estávamos na igreja embaixo, ali para baixo, as pessoas: ô pastor, não veja a hora, ó, vai ser mais fácil, veja bem, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, meu irmão, não vai ser mais fácil não. Eu sou ciente disso, porque a vida nunca fica mais fácil. Meu irmão, entenda uma coisa: depois que você vencer o seu limite, as pessoas, elas não impedem a tua vitória. Você vai entendendo isso. Você vai entendendo que para você vencer, que para você ter a multiplicação na tua vida, você vai ter que ter a disposição de levantar, a disposição de fazer algo mais. Essa semana eu ouvi uma frase que dizia bem assim: você quer ir no mercado e comprar as coisas sem ver o preço? Então trabalhe sem ver a hora. Não fique reclamando. Não fique reclamando. A multidão só é problema para quem anda no chão, para quem está debaixo, para quem não quer vencer os limites, para quem olha a multidão como problema e dá ibope para ela. A multidão só para quem permite ser parado. Olha para cá. Eu vou te dar hoje um conselho: seja incômodo, no bom sentido. Ai, porque eu não quero incomodar. Incomode. Ai, porque eu tenho medo de críticas, então eu não coloco nas redes sociais. Coloque. Ah, mas sabe, eu não peço oração, ou não comunico, ou não falo porque eu não quero. Incomode. Eu não peço aumento, eu não faço isso mais porque eu não quero. Incomode. A multiplicação está na tua vida, as sementes estão na tua vida. Incomode. Só você pode bloquear você quando Deus abre uma porta para você. E Deus abriu a porta, e você vai entrar por essa porta, no nome de Jesus. Amém? Quarto ponto: Deus nos reúne para dizer que sempre há caminhos alternativos para quem decidiu que não irá desistir por causa da multidão. Meu irmão, só tem dois caminhos. Ou você volta para casa chorando, dizendo que não deu, dizendo que é muito difícil, dizendo que não aguenta mais. Ou você olha para você mesmo, confessando que tem um limite, e você vai profetizando, vai trabalhando para ultrapassar esse limite, para chegar onde Deus quer que você chegue. Que grupo você pertence? Que grupo? Aos que queriam contar, mas acabam não falando nada. Aos que queriam cantar no altar, mas acabam não cantando, porque o que vão pensar de mim? Aos que desejam pregar, mas têm medo dos críticos. Aqueles que tinham projetos grandes, mas quando a oposição do inferno se levantou, voltaram. Aquele grupo que é um grupo que vence, ou aquele grupo que é um grupo que recua sempre, e que diz: ah, que eu não sou digno, né? A que grupo você pertence? Aqueles que sonharam e causaram e cursaram uma universidade, ou aqueles que decoraram uma desculpa? Ah, sabe por que que é? Que eu sou pobre. Sabe o que que é? É que eu sou uma pessoa muito simples. Ah, qual grupo que você pertence? Aqueles que desejaram fazer coisas relevantes no reino e decoraram desculpas? Ou aqueles, meus irmãos, que resolveram se posicionar com coragem e mudar a vida por etapas? Algumas pessoas decoraram desculpas e dizem assim: sabe o que é, pastor? Mulher não tem oportunidade. Em 1922, uma mulher provou que ela tem oportunidade. A Aimee Simple McPherson, fundadora da Quadrangular. Há mais de 100 anos, meu irmão, 103 anos atrás, mulher não podia nem subir em altar. E ainda tem igrejas aí que se julgam estudiosos, que dizem que mulher de forma alguma pode ser pastora. Quem que prega a palavra? É homem? É mulher? Ou é o Espírito Santo através? Que ilógico essas coisas. Que simples isso. Jesus pregou a palavra para as mulheres numa linguagem que seria alcançável.
Enfim, e algumas pessoas ainda assim subjugam mulheres. E algumas mulheres, elas acreditam que elas são subjugadas e que elas não podem fazer e arrumam desculpas. Em pleno 2025, arrumam desculpas dizendo que mulher não tem oportunidade. Outras pessoas, em pleno 2025, dizem que negros não têm oportunidade. Dizem que orientais não têm oportunidade. Dizem que árabes não têm oportunidade. Dizem que pastor não tem oportunidade. Em pleno 2025, pessoas arrumando desculpas, dizendo que pobre não tem vez. Eu sou pequeno, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Dizem que é complicado, vai empurrando com a barriga. Meu irmão, você quer pertencer àquele grupo que usa a multidão como desculpa? Ou aquele que olha para a multidão e diz: eu vou achar um jeito, eu vou buscar bons exemplos para eu me espelhar naqueles que deram certo. Superar, meu irmão, superar. Eu quero ver Jesus. Olha só, Zaqueu olhou para um lado, Zaqueu olhou para um outro, e Zaqueu voltou para casa chorando. Foi isso que aconteceu? Não? Não, né? Zaqueu, meu irmão, ele seguiu adiante. Eu quero entregar uma palavra para você hoje. Corra um pouco mais, avance um pouco mais, deixe aparecer a força que há em você. Pare de reclamar dos outros, pare de destacar problemas, pare de destacar situações contrárias. Zaqueu estava na entrada das palmeiras, e a entrada de Jericó também é conhecida como entrada das palmeiras, mas ele não podia subir em uma palmeira, então ele vai procurar uma árvore. Quinto ponto, para você que tentou de uma maneira convencional alcançar alguns objetivos e não conseguiu, eu tenho um conselho para você: procure uma árvore. Como assim, pastor? Há sempre um caminho alternativo para quem decidiu não desistir. Sempre um caminho alternativo, meu irmão. Tem gente desistindo porque quer entrar, mas percebe que tem que dobrar o joelho para entrar. Mas o seu orgulho não deixa. Então volta para casa chorando. Tem gente que diz que quer algo, mas quando percebe uma dificuldade, nós estamos vivendo uma geração que está com dificuldade de entender isso, super dificuldade de entender o que é honra, e que você fala para pegar uma vassoura, se sente humilhado, porque tem dificuldade de entender o que é honra, ainda mais quando tem que se dobrar para alcançar algum objetivo. Há uma dificuldade extrema. Tem gente que não se dobra no sentido de ser maleável, não está disposto a aprender, não está disposto a limpar se for preciso, passar, lavar, comer outra marca de bolacha, ou ficar sem ela por um tempo. Mas há um caminho alternativo que talvez você está muito rígido, muito grande, muito orgulhoso para passar. Há uma porta estreita que Jesus falou, que é o caminho. Eu não sei se eu vou chegar despenteado, eu não sei se eu vou chegar despenado, eu não sei como, mas eu quero chegar nessa cidade celestial. Quem quer chegar, meu irmão, é determinado. Quem quer chegar, meu irmão, estuda a melhor alternativa. Zaqueu correu, encontrou uma figueira brava e subiu essa árvore, que pode chegar até 15 metros de altura. É um sicômoro, eu estava estudando ali agora pela manhã. Pode chegar até 15 metros de altura, um sicômoro. Mas qual que era o objetivo dele? Ver Jesus passar. Alguns dizem que Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus. Meu irmão, como poesia na música, até é interessante, mas como teologia não presta. Ninguém sobe numa figueira aí, ou num sicômoro, nesse contexto, para chamar a atenção. Ele subiu porque ele queria ver Jesus. Embora a árvore pudesse chegar aí a 15 metros de altura, ele não subiu tudo isso, porque o objetivo dele era ver Jesus. E se ele subisse muito, ele não veria Jesus.
pelo menos não direito. Subir 15 metros de altura é exagero. Ele veria apenas uma multidão passando, aquelas cabecinhas, mas ele não veria Jesus especificamente. Ele precisava subir, mas ficar em uma altura mediana para que ele visse Jesus direito. O problema de algumas pessoas é que subiram muito. Subiram tanto que não conseguem ver Jesus mais. Só vê uma multidão. Elas estão em uma reunião como essa e só viram os defeitos. Já viram os problemas? Já viram que o pregador gaguejou ou falou isso ou aquilo? Que o baterista talvez errou? Que quem canta talvez errou? Que o diaconato, a gravata está torta ou não? Já repararam nisso ou naquilo? Que alguém fez isso ou aquilo? Mas na verdade perdeu Jesus de vista. Porque quando você está na altura certa, você olha para os pastores e você vê Jesus. Você olha para o diaconato e você vê Jesus. Você olha para os irmãos e você vê Jesus. Você olha para o apelo, você vê Jesus. Você olha para as crianças e você vê Jesus. Você olha para os jovens e você vê Jesus. Para onde você olha, você tem um olhar através de Cristo. Se ele se adianta, sobe na altura certa, é porque ele quer ver. Se for para orar, é para estar mais perto de Jesus. Se for para estudar, é para ver Jesus. E daqui a pouco a caravana vai passando. A caravana poderá ter virado à esquerda. Jesus Cristo poderia ter virado para a direita. Mas Jesus vai passar exatamente onde Zaqueu previu que Jesus passaria. Previu pela sombra de conhecimento que ele tinha da estrada. Jesus passou porque ele age em cima também das nossas expectativas. Tem reunião que não vai haver nada por falta de expectativa reunida. Zaqueu esperou e viu, e ainda Jesus passou e parou a marcha embaixo desta árvore, levantou a voz e gritou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, como diz aqui em Curitiba, pousar, me convém entrar, me convém ficar, porque eu preciso ir para a sua casa. O que você sente quando Jesus grita o teu nome? Você acredita que Jesus chama você pelo nome? Eu nunca esqueço o fato do irmão Fleidervan, o famoso Fred, que ninguém sabia o nome dele, e que um pregador parou o culto lá embaixo e falou: quem é Fleidervan? 2 vezes, e o chamou e entregou uma profecia para ele, que só eu e ele sabiam o que ele estava passando. E aí um dia eu estava andando de carro com o Fred e perguntei: todo mundo tem crise de fé, né, Fred? Ele falou: sim, todo mundo tem, né, pastor? Eu falei: você tem crise de fé também? Ele disse: sim, mas quando eu tenho crise de fé, eu lembro que Jesus me chamou pelo meu nome. Eu tinha trauma do meu nome, Fleidervan, mas Deus me curou, e me curou tantas outras coisas, porque Ele me chamou pelo meu nome. Foi Ele que escolheu o meu nome. Quando Jesus chama você, queima algo dentro de você. Quando você escuta uma mensagem e sabe que é Deus te apacentando, queima algo dentro de você. Zaqueu. As pessoas podem ter ficado enciumadas, as pessoas podem ter questionado, mas será que ele sabe quem que é esse camarada aí? Será que ele sabe que time esse camarada torce? Quando uma criança nascia naquela época, seu pai e a sua mãe colocavam o nome daquilo que eles esperavam da vida daquela criança, ou de algum acontecimento ali. Sansão significa pequeno sol, a força daquele homem. Jonas, pombo, alertava. Moisés, tirado do rio, foi a situação que aconteceu com ele. Você vai ver que Jacó, aquele que agarra, porque nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Então, quando uma criança nascia, o pai dava o nome daquela criança com o momento que estava vivendo ou com aquilo que esperava sobre a vida da criança. O nome João significa presente, e foi o que aconteceu. Então, quando ele nasceu, seu pai e a sua mãe deu o nome de Zaqueu de puro, reto.
Você acha que um homem que era considerado dentro daquela sociedade um explorador, um desonesto, como um pecador, como falavam, você acha que alguém chamava ele de puro? Alguém chamava ele de Zaqueu? Alguém chamava ele de reto? Negativo. Deveria ter nomes mais sujos na boca de pessoas. Quem que está falando? Daquele pilantra lá, daquele afogador, aquele marginal disfarçado, traíra. Se tivesse WhatsApp naquela época, já ia mandar mensagem para ele: hoje fui comer peixe e lembrei de você. Sério, por quê? Traíra. Existem momentos que passamos por situações tão difíceis na vida, que nós nos desconectamos do nosso nome. Pessoas que são tratadas por um apelido marginal, algo carinhoso, tudo bem, mas apelido de crime. O nome foi roubado. Zaqueu estava longe da realidade do seu nome, mas Jesus, passando próximo, ergueu a cabeça e confirmou, resgatou algo importante. Ele disse: puro, reto, Zaqueu. Porque Jesus não me chama pelo que eu estou, mas Ele me chama pelo que eu sou, pelo propósito do meu nascimento. Enquanto você está sentado aqui, Jesus está chamando você pelo nome. Zaqueu nasceu para ser Zaqueu. Ele nasceu para voltar a ser Zaqueu, porque Jesus está chamando. Deus te deu a vida para você ser abençoado e abençoador. Deus te deu a vida, quer te sarar para você ser curador, porque você nasceu para resolver problemas, você nasceu para curar a vida de pessoas. Ele te deu a vida porque teve sonhos bons com você, porque algumas coisas que aconteceram na sua vida te afastaram do que você nasceu para ser. Mas um dia não determina quem eu sou. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e não consegue mais ser o que foi um dia, nem o que disseram que você seria. Você está desconectado disso. Talvez você não se vê com a mesma graça, mas Jesus já está pertinho desta figura que é você. Jesus está pertinho desse sicômoro. Desce depressa, desce hoje. Como é bom não subir muito, porque se subir muito, dá muito trabalho para descer. E o que garante Jesus na minha casa não é o fato de uma credencial, não é o fato de ser marido de uma pastora, mas é a minha disposição em buscar Jesus. Se precisar subir em uma árvore, eu vou subir, mas eu não posso perder Jesus de vista. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, mas aí eles começaram a reclamar. Jesus vai na casa de um pecador? Jesus vai na casa de um homem desse? Quando começaram a reclamar disso tudo, Zaqueu percebeu algo. E olha que interessante, meu irmão. Ele se levantou. Estão tentando te desanimar, estão tentando te parar. É hora de você se levantar. É hora de você se levantar, de você não se calar. É hora de você ter uma decisão. Eu lembro quando eu cheguei no Sabará, final de 2002, quando eu cheguei e comecei a membrar na igreja. E aí eu lembro que o ministério de louvor era violento nas suas formas, nas condições e tudo mais. Cantava-se uma música no altar do Guns N' Roses, meu irmão, que não é dele, acho que é daquele outro camarada lá. Cantava-se uma música no altar, bate, bate, bate na porta do céu. Não conhecia os hinos da própria igreja, uma série de coisas. E eu vi que a administração antiga da igreja fez com que o ministério do louvor não pudesse subir no altar. Eles tinham que tocar só fora do altar. Os microfones, bateria, guitarra, seja o que for, fora do altar. Condições assim. As situações chegaram no extremo
que na assembleia da igreja, a liderança CDL, foi feita uma reunião, e eu estava nessa reunião. E todo mundo que falava, descia a lenha no ministério de louvor. Todo mundo que falava, desanimava mais ainda, e eles estavam ali. O que vai ser feito? Alguém quer assumir o ministério de louvor? E eu falei por último. Mas eu me coloquei em pé e eu falei, é o seguinte, a situação está bem desalinhada, e eu me disponho a assumir o ministério do louvor. Porém, eu não permito que ninguém aqui chame mais a atenção do ministério do louvor, a não ser a própria pastora presidente da igreja, e eu peço o respeito dela, para que quando tiver algum problema ela venha falar comigo, porque eu vou adotar essa equipe como a minha família. Eu não permito que ninguém mais passe essa proporção de descredibilidade neles, porque eu vou adotar, porque a partir de hoje eles vão estar no altar, e eu vou assumir isso. Quando as pessoas tentam desanimar você, quando as pessoas começam a reclamar demais, você precisa se levantar, você precisa adotar alguém, ou você precisa tomar medidas que mude o seu meio. Zaqueu levantou, estavam tentando desanimar. É hora de você ter uma decisão. E Zaqueu disse, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu estava fazendo um pacto com Cristo, um pacto de reino eterno, mas efetuando esse pacto no presente. Não é lá na frente não, é melhor quando as coisas se organizarem. Não, está tomando a postura hoje, muito decidido. Não é lá na frente, é agora. Não é lá em setembro e outubro, é em janeiro. Não é eu vou orar, não, é eu oro. Não é eu vou perdoar, não, eu perdoo. A reconciliação é agora. Zaqueu disse, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Presta atenção. Quando o Senhor entra na tua vida, quando o Senhor entra na tua casa, Zaqueu está exagerado em santidade. Quando Jesus entra na casa da gente, nós ficamos assim. Meu irmão, antigamente você falava mal de todo mundo, e ainda se achava justo em apontar um erro. Hoje fala um negócio de nada, e o coração já fica doendo. Antigamente você ficava sentando a lenha até no pregador, que ficou um tempão preparando a mensagem e trouxe a mensagem. Hoje, meu irmão, você fica com o coração pesado se você escuta alguma coisa ruim. Jesus nos deixa diferente. Alguns só viam cara braba, mas Jesus entrou naquela casa e mudou aquela realidade, porque mudou aquele homem de dentro para fora. Hoje você se preocupa em uma comunhão saudável. Zaqueu, ele foi irradiado pela paz e salvação de Jesus. Algumas bênçãos que você espera não chegaram ainda, porque você adiou atitudes de entrega no reino. Principalmente os seus compromissos diante de Deus. Quando você trouxer as decisões importantes para o hoje, Jesus vai trazer respostas no hoje para você também. Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa. Eu não sei quantos moravam naquele lar. Eu não sei, alguns podem dizer que é salvação por tabela, mas Zaqueu levou, por sua atitude, salvação para a sua casa. A sua disposição, a sua posição vai fazer desaguar um rio de bênçãos, um rio de salvação através de você até a tua família. Porque algo dentro de você teve disposição em buscar Jesus e permitir Ele dentro da sua casa. Algo dentro de você fez você levantar e ter uma postura de santidade. Deus vai alcançar os seus. Jesus está falando que Zaqueu também tem direito. E ainda ele diz,
para que todos saibam que o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido, porque o Filho do Homem veio restituir o que se havia perdido. Palavras que me chamam a atenção: salvação, busca, direito, restituição. Eu acredito nisso, eu acredito na multiplicação. Jesus pagou o preço. Você tem direito em ser filho de Abraão, como está escrito: você é filho de Abraão, meu irmão. Você tem direito a um casamento feliz, você tem direito a filhos no reino de Deus, você tem direito à provisão de Deus, você tem direito à salvação, tua salvação no teu lar. Você tem direito, meu irmão. Então é hora, é momento de você se levantar, e não é para amanhã não, é hoje, mas a postura começa com você, é hoje, uma decisão que precisa ser hoje, e as realidades vão mudar. Deixe de culpar as multidões, pare de culpar as pessoas ao redor, pare de dizer que é difícil, e comece a pensar em alternativas, comece a buscar a Deus por alternativas. Entenda que existe uma bênção na continuidade, existe uma bênção em permanecer, existem respostas prontas para quem permanece, porque Deus está nos moldando, meus irmãos. É momento de subir na árvore. Glória a Deus pela idade que você tem a disposição disso, porque o próprio Salomão disse no livro de Eclesiastes: procura servir a Deus, meu irmão, enquanto há tempo, na sua juventude, porque vai chegar um momento que você vai querer servir, vai querer fazer as coisas e você não vai conseguir, porque está na penitenciária, talvez está no hospital, talvez está com uma idade que você não consegue nem se alimentar sozinho. Procure fazer enquanto você pode fazer, porque Deus, Ele é Deus, e hoje é dia de mudança. Deus quer entrar no seu lar.